Olá, estamos iniciando mais uma aula de física aqui no ensino médio e hoje você vai ver um assunto muito interessante, principalmente quando o assunto é medidas. Saber exatamente o que está se medindo depende de você conhecer a grandeza física em questão. Eu vou estar aqui mediando para vocês, conferindo as suas respostas e passando para a professora Carol, que vai ser quem vai guiar essa aula para vocês, tá ok? Mas conte comigo aqui. Oi, boa tarde a todos. Hoje a gente vai trabalhar então uma habilidade da primeira série do ensino médio, que é identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. Então, vou começar primeiro falando para vocês sobre o que é a física, né? O que eu estudo na física? Então, a física, vou colocar um slide para vocês, ela deriva da palavra physique, né, que vem do grego e que significa o conhecimento do mundo natural. Então, aqui, na física, a gente vai indagar a respeito do mundo, o que acontece, os fenômenos. Por exemplo, tem a pergunta aí, por que o céu é azul? Vocês sabem por que o céu é azul? E você, Fábio, por que será que o céu é azul? Bom, minha mãe tem uma definição filosófica para isso, né? Mas vou esperar a aula para a gente saber, Então, né? isso vai ficar um pouquinho mais para frente. A gente também se pergunta por que os astronautas flutuam no espaço. Vocês já se perguntaram qual é a fase da Lua de hoje, por exemplo? Em que estação do ano nós estamos? Né? Responde aí no chat, então quero ver se o pessoal sabe, se reparou, porque eu tenho visto muita gente nas redes sociais postando fotos da lua, fotos do pôr do sol. Já repararam que nessa pandemia agora as pessoas elas estão observando mais ao seu redor, estão postando isso nas redes sociais, tá? Então aí se pergunta, o que está próximo de mim e que antes eu não reparava, tá? Bom, Então a então gente vai querer aqui no chat uma resposta sobre que fase da Lua nós estamos, né? isso, E vale fases da colar, Lua. ele pode pesquisar. Pode colar, Então você vai tá? poder pesquisar Se aí e mandar você aqui qual é a fase da Lua, né? Isso, se você ainda não reparou, não viu nas redes sociais, pode ir interagindo aí. Que fase da Lua será que a gente está hoje, tá? Ó, já tem gente comentando aqui, Carol. Já? Já E tem gente aí? falando da fase minguante. Minguante? Olha, É, é o exatamente. Gustavo. Gustavo. Então, Gustavo, hoje a gente está na lua cheia, tá? Então, hoje vocês vão poder tirar foto, ela está bem bonita lá no céu. E dando continuidade aí ao nosso assunto, eu vou colocar o PPT que mostra as áreas da física que a gente pode trabalhar, tá? E seus cientistas mais notáveis, assim. Tem alguns cientistas que são mais, outros menos do conhecimento de vocês, certo? Então, eu vou começar por Isaac Newton. E eu queria contar uma historinha sobre o Isaac Newton para vocês. Então, vamos lá. O Isaac Newton, ele, dentre as diversas teorias que ele formulou, uma bem importante é a teoria da gravitação universal, que ele descobriu, sabe quando? Na quarentena lá da universidade dele, em 1665, quando ele também teve que voltar para casa para cumprir a sua quarentena, porque naquela época, diferentemente do que a gente está vivendo hoje, naquela época era peste negra, né? Então, as universidades, escolas, todos foram mandados para casa para poder cumprir a quarentena. E ele foi muito produtivo, veja. Criou a lei da gravitação universal. Então, vamos fazer dessa quarentena aí um tempo produtivo, né? A minha sugestão é que vocês façam projetos de ciências, tá? Pode se inscrever na Feira de Ciências do Estado, então essa é a minha sugestão. Pode começar a pesquisar, vejam um problema aí do dia a dia de vocês, tá bom? Então, seguindo aqui na tela com os Carol, meus tem alguém bem feliz cientistas. aí que eu tive que te interromper para falar dele. Nossa, quem está feliz? Porque ele disse assim, o Isaac.
Ele disse: Isaac. meu nome é de um gênio da física. Então ele ficou muito Exatamente, animado. Isaac. E tá de quarentena. Tá em quarentena. Então, Isaac, vamos produzir aí então um projeto de ciências, hein? Vale a pena. Se o Isaac lá de 1600 conseguiu, por que que você não, né? Então, basta estudar e ir atrás, que você pode tentar resolver um problema do seu dia a dia. Sei lá, o problema deu um problema no telhado, deu um problema na sua casa, tenta resolver esse problema. Tenta fazer uma investigação científica que você vai ter sucesso. Então, vamos lá, falando dos demais cientistas. Então, a gente tem Galileu, que foi um italiano, né? Johannes Kepler. Temos Lord Kelvin. Isso tudo para a física clássica, que aconteceu lá, antes do século XIX, né? Porque a partir do século XX, a gente entra com a física moderna. Aí vocês podem ter conhecido, é mais frequente, né? As pessoas conhecerem os cientistas. Então, a gente tem o Max Planck, a gente tem o Albert Einstein, a gente tem o Niels Bohr e tem a Marie Curie. Bom, agora eu queria que vocês olhassem esse quadro e vissem. Eu tenho uma coluna de física clássica com alguns cientistas e de física moderna com outros. Qual é a diferença aí entre os quadros? Vocês conseguem reparar uma diferença? Interajam aí no chat, então. Mas eu já antecipo aqui a diferença. Qual a diferença que você viu aí, Fábio? Olha, acho que na coluna da moderna tem uma coisa que é bem moderna. O quê? Tem uma mulher participando na ciência. Exatamente. Então, nessa coluna da física moderna, foi onde as mulheres começaram a serem reconhecidas. Não que elas não estudassem ciência e não fizessem ciência antes disso. Sim, elas faziam. Só que a partir do século XX, elas começaram a ser reconhecidas. Marie Curie, por exemplo, foi uma polonesa, né, que estudou a radioatividade e conseguiu ganhar 2 prêmios Nobéis, tá? Um de física e um de química. Então, ela super cientista, né? Trabalho notável, Então, né? vamos lá. Próximo slide, eu queria que vocês pesquisassem aí. Eu vou dar 3 minutos para vocês responderem. Você já ouviu falar de alguma cientista mulher? Se sim, qual projeto ela desenvolveu? E vale de qualquer tempo, tá, gente? Vale desde os primórdios até hoje em dia. Vocês conhecem alguma cientista mulher? E a segunda pergunta é relacionada ao coronavírus agora, né? Que eu quero saber qual o nome das cientistas brasileiras que sequenciaram o DNA do Covid-19 em 48 horas. Então, vamos valorizar aí as mulheres na pesquisa. 3 minutinhos, então, para vocês responderem.
legal que você está se esforçando, fazendo a sua pesquisa aí, viu? E eu fiquei muito contente de ver aqui que a Giovana disse que está empolgada porque ela reconheceu o assunto. Então vocês estão pesquisando, né? Talvez aí quem teve acesso à internet conseguiu ir um pouco mais rápido, quem teve aí o livro didático conseguiu fazer as suas consultas para verificar aí, né? Mas bom que vocês estão empolgados, que vocês estão pesquisando, mas eu acho que a informação de quem pesquisou, sequenciou o código do DNA do Covid-19, né, do vírus responsável pela Covid-19, ainda não chegou aqui. E, Carol, eu acho que o pessoal não conseguiu encontrar, né? Será que é porque não está nos livros ainda? Ixi, eu vou ajudar então um pouquinho, tá bom? Porque é uma informação bem nova, né? A gente está vivendo isso, pode ser que o pessoal ainda não teve acesso. Mas, na primeira pergunta, é se você conhece alguma. Eu destaquei duas que eu conheço, né? Uma é a médica, né? Professora Nise da Silveira, que ela trabalhou com a área psiquiátrica, né? Então, ela ajudou a melhorar um pouco os procedimentos de tratamento desses pacientes psiquiátricos no Brasil. Então, foi um grande avanço, né? Porque antes eles eram um pouco maltratados e ela resolveu fazer com que esses pacientes produzissem arte como tratamento. Então, ela é uma grande cientista brasileira. E outra, vou falar uma mais moderna, tá? Que está atuando ainda, que até anotei o nome dela aqui, ó, é Marcele Soares Santos. Ela é uma astrônoma, trabalha pesquisando ondas gravitacionais e hoje está lá nos Estados Unidos, trabalhando, desenvolvendo ondas gravitacionais, certo? Então, essas aí são os destaques das mulheres na ciência, certo? E dando continuidade, vou falar para vocês um pouquinho das áreas que a gente vai estudar no ensino médio, tá? Então, a gente vai estudar para a primeira série do ensino médio, mecânica e astronomia, para a segunda, termologia e ondulatória, e para a terceira, eletromagnetismo e física moderna. Para a primeira série, então, vocês encontram esse quadro, inclusive, no material, no guia de transição do professor e no caderno de atividades do aluno, tá? Então, ele pergunta aí sobre mecânica. Então, a mecânica eu consigo dividi-la nessas três partes, em cinemática, dinâmica e estática, tá? Então, o que a cinemática estuda? Então, a cinemática ela estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as causas do movimento. Já a dinâmica, ela é a área da mecânica que estuda os movimentos e as suas causas, tá bom? E a estática é aquela que estuda os corpos que não se movem, ou seja, eles estão em equilíbrio, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre movimento, tá? Então, a gente constantemente está em movimento, as coisas estão em movimento. Eu fiz um recorte aqui na nossa aula para a gente falar dos movimentos na área do esporte, tá? Vou falar de alguns esportes que eu acredito que vocês conheçam, que é o primeiro. Deixa eu voltar pronto. Que é o basquete, certo? Então, no basquete, eu tenho passe, eu tenho arremesso, tá? E mas o que isso tem a ver com a física? O que o esporte tem a ver com a física? Então, mesmo porque eu sou físico e eu não sou muito bom de esportes, viu? Então é bom explicar, né? Tá vendo? Então, mas o que a física tem a ver com o esporte? Por exemplo, se no basquete eu tenho que realizar um arremesso, eu quero fazer uma cesta, eu tenho que calcular a minha força, certo? Eu não posso jogar de qualquer jeito para você, porque será que a força que eu apliquei vai ser suficientemente forte para que a bola chegue até você, que está jogando junto comigo? E na hora que eu quero fazer uma cesta, será que eu tenho que calcular o ângulo? Né? Não dá para jogar a bola para cima para fazer a cesta, então eu tenho que fazer um cálculo de um ângulo no basquete, certo? Assim também acontece com a natação. Então, a natação envolve velocidade, resistência. Então, imagina um nadador lá fazendo força, tentando lutar contra a resistência da água, certo? Então, também temos física aí. E, para finalizar, o atletismo, tá? Então, vejam aí, coloquei fotos de mulheres de novo, né?
Então, correndo, então tem que ter o comprimento das passadas, a velocidade, a aceleração que essas atletas têm, certo? Então, tudo aí envolve a física. E com Bom, certeza, né, Carol? Porque talvez o aluno pense assim, ah, mas quando eu estou fazendo essas coisas, eu não penso nisso, né? Mas a física, ela auxilia o melhor desenvolvimento do esporte, né? Por isso que talvez na natação profissional, o tipo de tecido que é feito a roupa, o tipo de roupa, né? Até o formato dos calçados, são tudo graças aos estudos, né? Que permitiram conhecer essas dinâmicas das coisas, né? isso, perfeito, Fábio. Então, hoje tem muita gente estudando para melhorar o desempenho dos atletas, estudando física, certo? Então, na física, a gente tem dois tipos de grandezas, tá? Vou mostrar aí no slide para vocês. A gente tem as grandezas vetoriais, que elas dependem de um módulo, direção, que é horizontal e vertical, e sentido, que é esquerda e direita. E temos também as grandezas escalares. Essas só dependem de um valor numérico. Ah, tá. E qual o exemplo, então, que eu posso dar de uma grandeza vetorial? Por exemplo, a velocidade ou aceleração. Eu tenho que dizer para que sentido eu vou. Se eu estiver viajando, eu falo assim, Fábio, eu quero ir para o litoral final de semana. Na rodovia, eu vou pegar o sentido da direita ou da esquerda? Né? Eu quero ir para o litoral. Então, importa, nas grandezas escalares, importa sim a direção, o sentido e o módulo. Se eu falar para vocês, olha, eu quero ir para a praia, mas e se eu pegar o sentido do interior? Vou parar no interior, certo? Já as grandezas escalares, não. Elas precisam somente de um valor numérico. Se eu, por exemplo, perguntar para você, qual a sua temperatura hoje? Eu vou dizer 36,5 a minha. Eu vou precisar dizer se é a esquerda ou a direita? Não. Se eu perguntar, Fábio, que horas são? Eu vou precisar dizer se é para cima, para horizontal ou para vertical? Não, né? Então, temos esses dois tipos de grandezas. Dentro das grandezas, eu vou exemplificar aí para vocês no slide. Ó, nós temos a distância, tá? O tempo, a massa, a força, a temperatura. Então, isso tudo, a intensidade de corrente elétrica, isso tudo é grandeza. E essas grandezas, para a física, elas precisam vir acompanhadas de uma unidade, tá? Então, as unidades para a física e para os estudiosos, elas precisam estar relacionadas ao sistema internacional, tá? Que é quando todo mundo fala a mesma língua. Então, a massa no sistema internacional, eu vou medir sempre em metros. O tempo, em segundos. A massa, em quilograma. A força, em newton. A temperatura, em Kelvin. E a intensidade elétrica, em amperes. Só que aí eu te pergunto, será que no nosso dia a dia tudo está dentro do Sistema Internacional de Unidades, Fábio? Olha, por exemplo, você mencionou ali que temperatura é medida em Kelvin. E no nosso país e no nosso estado, dificilmente se vê essa escala, né? A escala Kelvin, né? Nós usamos outra, né? Exatamente. Então, a gente tem escalas que são usuais, tá? Então, a temperatura é uma delas. Então, para a ciência, nós temos que trabalhar em Kelvin. Mas, no nosso dia a dia, convencionou-se aqui no Brasil usar temperatura em graus Celsius. Um exemplo que eu vou passar aí para vocês, olha só, acho que vocês já devem conhecer. A TV, as polegadas de uma televisão. Então, olha só, eu costumo dizer assim, quantos metros tem a sua televisão, Fábio? Não, eu pelo menos desconheço alguém que compra TV pensando assim. Exatamente. Então, a gente fala assim, de quantas polegadas é a sua TV, né? Sua TV, quantas polegadas? Então, a gente não usa metros para medir uma TV, a gente usa polegada, certo? E a polegada é um sistema que foi criado há muitos anos, na época dos reis, né? Em que
o rei media a sua polegada, né, que vai da unha até a ponta de cima do dedo, e cada rei tinha uma polegada. Então, imagina, naquela época trocava rei e aí tinha que mudar o valor da polegada. Mas, enfim, convencionou-se que uma polegada vale 2,54 centímetros, tá? E aí eu queria que vocês respondessem aí para mim, no chat, 3 minutinhos, de quantas polegadas essa TV que está aí é apresentada, tá? Eu falo para vocês que... Ah, esqueci de explicar como é que mede, né? Isso. A polegada. Então, as polegadas vocês podem fazer até aí na casa de vocês, tá? Então, vocês vão medir a diagonal da televisão, até do celular também serve. Então, quantos centímetros eu tenho a minha diagonal, tá? Então, meçam aí. A minha, no caso, ela tem 101,6 centímetros. Então, eu teria que fazer uma regrinha de 3, né, Fábio? Então, se para... 1 centímetro, para uma polegada eu tenho 2,54 centímetros, quantos centímetros eu tenho, quantas polegadas eu tenho para 101,6 centímetros? Então, vamos tentar calcular aí de quantas são essas polegadas? 3 minutinhos para vocês. Olha, Carol, temos muitas respostas aqui. Ai, que bom. Eu vou te falar algumas, né? Aí você depois diz quem que dá certo aqui. Tá. Tá ok? Olha, o João Pedro, Leandro, Luiz Felipe falaram que é 40 polegadas. 40 polegadas. É. Tem mais algum? Tem. O Matheus e o Vitor falaram 50. Leonardo, 70 polegadas. Uau! Maria Clara,
42 polegadas. Aí teve uma galera, a Isadora, o Arthur, professora Michele, olha, Ó, tá aqui no meio, aqui, a professora, a Isabela e a Giovana, não sei se é a mesma, também falaram de 40 polegadas. O Renato disse que tem a TV de 40 polegadas e a casa dele tem de 50, mas não disse quanto vale isso daí. A Nathalie dividiu, pegou 101,6, dividiu por 2,54 e chegou a 40. Foi quanto que ela fez. olha, Nathalie, parabéns, então. Então, ó, vou colocar aí na tela para vocês a resolução. Então, o que que eu teria que fazer? Eu teria que dividir o meu 101,6, né, que é a minha diagonal aí da televisão, pelo valor da polegada, que é 2,54. Então, isso dá uma televisão de 40 polegadas, certo? Então, eu coloquei aí na tela para vocês também alguns exemplos dos valores de diagonal das demais tamanhos de televisão, né? Dos demais tamanhos de televisão. Mas, antes disso, eu queria só fazer uma correção que eu falei errado. Anteriormente, eu falei que as grandezas escalares precisam de direção e sentido. Não, elas só precisam do valor numérico, tá? Então, grandezas escalares precisam somente do valor numérico. Corrigido aí, então, tá, gente? Bom, prosseguindo, tá, a gente já falou que nós temos o sistema internacional, que é aquele onde a gente trabalha na física, no meio científico. Já falamos das medidas usuais, que são aquelas que a gente tem em cada país, né, que não estão no sistema, mas a gente consegue fazer a conversão. Mas, quando a gente trata de mecânica, uma conversão importante que a gente tem a fazer é sempre converter, olha só aqui na tela, quilômetros por hora para metros por segundo. A gente tem um fator de conversão que é o 3,6. Aí eu pergunto, no dia a dia, como a gente calcula a nossa velocidade? Se a gente está andando de ônibus, de carro, como a gente calcula no nosso dia a dia, Fábio? Como você calcula? Bom, olha, pelo menos as placas da cidade, o velocímetro do carro, todos eles estão indicando algo em quilômetros por hora, né? Eu não vejo marcação em metros por segundo por aqui, né? Isso, exatamente. Então, a gente encontra aqui no Brasil a unidade de quilômetros por hora. Mas se a gente quiser transformar isso para metros por segundo, que é a unidade no sistema internacional, nós temos que fazer uma conversão. Então, se a gente quiser, olha aí, passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Se a gente quiser fazer o oposto, que é transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, então a gente multiplica. Tá, aí eu pergunto, Fábio, você se convenceu com esses 3,6? Por que 3,6? Alguém sabe me dizer por que 3,6? Bom, então vou colocar aí na tela para vocês para explicar. Então, o que que acontece? O 3,6 ele vai aparecer lá no final da minha conta. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó. O fator, então, ele tem correspondência com espaço e tempo. Então, se eu tenho 1 quilômetro, o que que é quilo? Quilômetro, Fábio. Você já ouviu a unidade K? Por exemplo, quantos K de pessoas estão nos assistindo aqui hoje, né? Então, a gente costuma falar K de quilômetro, né? Então, quilômetro, ele significa 1000, certo? Então, e a hora? Aí embaixo na conta, vamos retomar. Então, veja, se eu tenho um exemplo de transformação, se eu tenho 72 quilômetros por hora para transformar para metros por segundo, então eu vou colocar o 72, aí na parte de cima da fração, quilômetros dividido por hora. Se eu falei para vocês que é quilômetros, quilometros, então são 1000 metros dividido por segundos, que é o sistema internacional. Quantos segundos tem uma hora? Tem 3.600
segundos, tá certo? Então, aí, eu simplifico os zeros de cima com os zeros de baixo e chego, então, no meu fator de conversão 3,6, certo? Então, essa conta, se eu transformar 72 km por hora em parametros por segundo, eu chego no valor de 20 metros por segundo. Então, vamos lá. Para a gente concluir, então, eu pergunto para vocês. Então, 20 metros por segundo. Será que isso é rápido ou será que isso é devagar? Se fosse em quilômetros por hora, a gente teria melhor ideia, mas metros por segundo, acho que os alunos vão ter que calcular. É isso que você vai pedir? Exatamente, muito bem. Então, se eu tenho 20 metros por segundo, quer dizer, então, que eu vou me deslocar 20 metros em 1 segundo. Isso é muito? Isso é pouco? Depende, né? Depende, porque se eu estou a pé, é muito. Eu teria que ser um atleta. Mas, se não, se for um carro, às vezes não é muito, certo? Então, eu vou deixar aí um desafio para vocês, que é o seguinte. Imagine um motorista trafegando por uma avenida com velocidade constante de 72 km por hora. Essa a gente já calculou, hein? Aproveitem aí. Se ele recebe uma mensagem em seu celular, de repente ele recebe uma mensagem no seu celular, se ele gastar apenas 3 segundos para ler essa mensagem, quantos metros ele vai se locomover às cegas? Então, ele está lá dirigindo, 72 km por hora. E aí, o celular dele tocou, ele parou 3 segundos para olhar. Nesse tempo que ele olhou, ele não viu à frente, ele dirigiu às cegas. Então, quantos metros será que ele andou? Vou dar 1 minutinho para vocês aí responderem, porque a gente já fez esse cálculo lá atrás, tá bom? Olha, Carol, tem gente rápida aí, hein? Tem, né? É porque eu vi que quando você já estava terminando aqui, a galera já estava calculando. Porque, olha, o Vitor, o Francisco, o Ander, o Gabriela, Luigi, Gabriela, Arthur, Daniele, Kaique, eles falaram 60 metros. Escreveram, né? Nossa, Se eles então, falaram, não sei, né? Porque essa então distância. corretíssimo. Tem mais gente, ó, o William. O William, ele disse assim, ele vai se locomover 60 metros às cegas. E teve a Vitória e a Lívia que acharam que é 24. E aí? Quem é que está certo? Teve algo, o Richard comentou aqui, ó, ele pode bater o carro, pois não se usa celular no volante. Ó, bem lembrado, hein? Muito bem. Como que é o nome dele? É o Richard. Richard, muito bem, então. Então, isso fica aí o alerta para a gente respeitar as leis de trânsito, certo? Então, a resposta correta é 60 metros de deslocamento. Então, o que vai acontecer? Imagina, a gente pensa, é só uma olhadinha no celular, né? Só ali, eu vou só ver o que está acontecendo e você se desloca 60 metros. Então, veja o perigo disso. Então, fica aí o meu alerta, o alerta do Fábio e do Richard, sobre como sobre respeitar as leis de trânsito, certo? Bom, então agora
Eu só vou fazer uma retomada rapidinho com vocês do que a gente aprendeu nessa aula, então. Então, a gente apresentou o componente, a gente realizou uma contextualização histórica, a gente identificou os movimentos do dia a dia, a gente identificou grandezas, medidas usuais, medidas no sistema internacional, e agora, no final, a gente fez essa transformação das medidas, né? Então, assim, eu queria agradecer vocês por essa aula de hoje, pela sua parceria, agradecer aos PCNPs, aos que me ajudaram a produzir essa aula, e eu fico aqui à disposição para uma próxima aula. Obrigado também, Carol, pelo convite. Obrigado a vocês aí por participarem também aqui no chat, tá bom? Foi muito bom ver a interação de vocês, vocês respondendo, escrevendo. Isso demandou bastante cálculo aí, né? E bastante atenção ao que já estava sendo explicado aqui. Eu acho que eles merecem um parabéns, não merece, Carol? Claro, merece um parabéns. E para as próximas aulas, então, a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado a velocidade, a aceleração para o primeiro ano. Aí a gente aguarda vocês, então, numa próxima aula, certo? Ok, então. Até logo, então, Até gente. mais. Tchau, tchau.